Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida. Diga graças a Deus. Palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Senhor Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se de joelhos aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. Respondeu o Senhor Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, meu amigo, minha amiga, essa palavra ela é esclarecedora para tudo que está acontecendo hoje em dia. Nós vemos aqui que 10 leprosos foram até o Senhor Jesus. Esses 10 leprosos até então obedeceram a palavra do Senhor, e quando obedeceram, eles foram curados. Mas um só voltou. Um só reconheceu que foi abençoado pelo Senhor Jesus. Um só. E a Bíblia diz que quando ele volta, o Senhor Jesus faz uma pergunta: não foram 10 os leprosos que foram curados? Mas um só voltou. Um samaritano, um estrangeiro. O Senhor Jesus estava exortando o povo dele que não davam importância, de fato, à vinda dele. Não dava importância a Deus, ao que Deus fazia ao povo dele. Mas um estrangeiro deu importância. Um de fora, o Senhor Jesus estava exortando ali os judeus. Por quê? Porque esses homens não davam muita importância ao Senhor Jesus. Não davam. Mas um estrangeiro voltou, se colocou de joelho na presença do Senhor Jesus, o adorou, agradeceu o que ele tinha feito. Aí o Senhor Jesus diz uma coisa para ele: a tua fé te salvou. Você vê que aquele homem foi buscar uma cura, mas recebeu, por ter voltado e agradecido, a salvação. Ele foi buscar a cura. Então o Senhor Jesus estava dizendo para os judeus assim: olha só, vocês vêm até Deus, são abençoados, é o povo escolhido de Deus, mas vocês só buscam o que é matéria. Vocês só estão interessados naquilo que é matéria, mas não estão interessados na vida eterna, na salvação. Aí o Senhor Jesus mostrou, através disso, que uma pessoa que agradece a Deus, honra a Deus e permanece na fé, essa pessoa, além de ser curada, também é salva. Ele quis dizer aqui o seguinte: olha,
não é a coisa mais importante você ser curado. A coisa mais importante é ser salvo. E aquele samaritano, quando ele volta, ele mostra isso, que ele estava muito agradecido por tudo que o Senhor Jesus tinha feito a ele. E além da cura, ele recebe a salvação. Nós vemos que o Senhor Jesus deu valor a esse homem, ao que ele fez. O Senhor Jesus dá valor à pessoa que se arrepende dos seus pecados, a pessoa que permanece na fé. O Senhor Jesus não dá valor a essas pessoas que chegam na igreja com a vida no fundo do poço e recebe ali uma cura, recebe uma prosperidade, recebe uma paz na família, né? Ela recebe o que ela foi buscar de material, ela recebe, o Senhor Jesus dá ela. Mas o interesse do Senhor Jesus é que essas pessoas reconheçam que Ele é mais importante do que tudo isso e que Ele pode dar muito mais. E esse muito mais é a vida eterna. Então o Senhor Jesus deixa claro que Ele não se agrada das pessoas que recebem o que elas buscam e depois abandonam. Isso acontece muito dentro das igrejas. Pessoas que chegam na igreja com enfermidade, pessoas que chegam na igreja com a sua vida financeira destruída, pessoa que chega na igreja com a sua família destruída, com a sua vida espiritual destruída, recebem do Senhor Jesus o milagre, mas elas com o tempo abandonam, saem, não voltam mais. Não voltam mais. Esse homem deixa claro que ele queria algo mais. Ele entendia que o Senhor Jesus poderia dar algo mais. Puxa, se esse homem me curou da lepra, o que ele não pode mais me oferecer? A lepra não tinha cura. A pessoa que pegava a lepra, ele ia definhando dia após dia até morrer, porque não tinha cura, não havia uma cura para a lepra. E o Senhor Jesus curou. E como ele foi curado? Através de uma obediência. Você vê que o Senhor Jesus disse assim, vá e se mostra aos sacerdotes, para comprovar, né, que eles tinham sido curados. E quando eles se viram e começam a andar, eles são curados. Um homem olhou e disse, puxa vida, eu estou curado. E ele entendeu que ele foi curado através da palavra do Senhor Jesus. Então, o que ele fez? Ele voltou. Ele falou, não vou me distanciar, eu vou ficar próximo. Eu quero ficar perto dele. E quando ele volta, o Senhor Jesus o abençoa com algo muito, muito maior do que aquela cura da lepra, que foi a cura da alma, a salvação, a vida eterna. É forte, meu amigo, minha amiga. A vida eterna, esse homem ganhou o maior prêmio que um ser humano pode ganhar, a vida eterna. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer hoje nas vidas das pessoas. Mas precisa que as pessoas sejam inteligentes na fé. Esse homem foi inteligente. Ele voltou para ficar perto do Senhor Jesus. O que a gente mais vê hoje é pessoas se afastarem. As pessoas se afastam. Qualquer problema se afasta da igreja, qualquer coisinha se afasta. A pessoa não se afasta da bebida que traz o mal, do adultério, da prostituição, das drogas, das amizades que levam as pessoas a pecarem. As pessoas não se afastam disso, elas continuam, mas se afastam do Senhor Jesus que traz o bem. É interessante isso, né? A pessoa não se afasta daquilo que é ruim, ela procura estar ali, mesmo sabendo que é ruim, mesmo sabendo que não presta, mesmo sabendo que aquilo vai trazer problema seríssimo para a vida dela, mas elas continuam. Mas quando se trata do Senhor Jesus, elas se afastam. Esse homem voltou, ele falou, peraí, puxa, se uma palavra que ele deu me curou, o quanto ele não tem
mais para dar para mim? E ele recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. Então o Senhor Jesus deixa essa palavra registrada para a gente entender que tem muitas pessoas que são ingratas. Quantas pessoas hoje, meu amigo, minha amiga, estão fora da igreja e usam um argumento assim: não, eu não estou na igreja, mas eu tenho Deus. Não tem. Não tem. E eu provo dentro da Bíblia que não tem. Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, aqueles que fazem a minha vontade, guardam as minhas palavras, me obedecem e as praticam, esses são os meus. A pessoa acha que ela falar em nome do Senhor Jesus, ela já tem o Senhor Jesus. Não é assim, meu amigo, minha amiga. Não é assim. Não é assim que funciona. Para ter o Senhor Jesus, as pessoas têm que ficar perto dele. Tem que andar com ele. Tem que estar fazendo a obra dele. A igreja, que muitos criticam, que os filhos das trevas, eles criticam a obra do Senhor, porque sabem que através dessa obra, muitas almas são salvas. Eles sabem disso. O que é ensinado na igreja? A pessoa largar o pecado, abandonar o adultério, abandonar a prostituição, abandonar as drogas, abandonar os vícios, abandonar a mentira. Na igreja cristã que prega a palavra do Senhor, que leva a sério a palavra do Senhor, ensina as pessoas a abandonar o que é errado e servir ao Senhor Jesus. Então os filhos das trevas não querem que a igreja esteja aberta. Então eles tentam de tudo para fechar a igreja. E como que eles investem? Investem nas pessoas que estão na igreja. Olha, tá vendo aí, ó? Você está dando dinheiro ao bispo, você está dando dinheiro ao pastor. Olha só, eles querem mandar em você, você tem que se aproveitar a vida. O tempo está passando, eles proíbem tudo. Só que na igreja cristã não se proíbe nada. Nós orientamos a pessoa qual é o caminho que ela deve seguir. Mas Satanás bota na cabeça dessas pessoas. Aí o que elas fazem? Elas saem. Aí sai para quê? Para ir para o bar, para viver a vida errada que elas viviam antes, para ir para as festinhas carnais, mundanas. Elas preferem esse tipo de coisa. A pessoa está dentro da igreja, mas ela não tem o Senhor Jesus, por isso ela saiu. Aí quando sai, arruma esse argumento: eu tenho Deus. Não tem. Para uma pessoa ter o Senhor Jesus e receber o Espírito Santo, ele tem que estar caminhando com o Senhor Jesus. E aqui na terra, nós caminhamos na obra do Senhor, onde nós congregamos numa igreja, participamos de ceia, participamos de evangelismo, participamos das obrigações como cristão para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus e dar continuidade à obra dele. E é isso que muitas pessoas não querem. Por isso elas arrumam esses argumentos: eu não preciso estar na igreja. Claro que não precisa, não quer ter compromisso com Deus. Esse leproso que voltou, ele mostrou que queria ter compromisso. Ele queria fazer a vontade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus exaltou ele. Tem muita gente que acha que estão salvos, mas não estão, porque o Senhor Jesus disse: olha, vai ter muitos que vão dizer Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. E nos finais dos tempos, quando eu voltar e essas pessoas baterem na porta, eu vou dizer para ele: eu não vos conheço. O Senhor Jesus deixa isso claro na palavra dele. E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas porque querem, porque ninguém é enganado por inocência, é enganado porque querem ser enganados, principalmente na palavra do Senhor. Principalmente na palavra do Senhor. Então Deus exortou o povo de Israel, e hoje ele exorta os cristãos, aqueles que se dizem de Deus, para não se desviar da palavra dele. E que ele honra quem o honra. Ele dá valor a quem dá valor a ele. Esse homem deu valor àquilo que o Senhor Jesus fez para ele. E eu faço uma pergunta: você tem dado valor ao que o Senhor Jesus tem feito por você? Esse homem voltou. Ele mostrou para o Senhor Jesus o interesse dele
pela obra do Senhor Jesus, pelo aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. E o Senhor Jesus honrou ele. Nós temos vivido momentos de esfriamento. É o que diz os finais dos tempos, né? O Senhor Jesus falou isso. Nos finais dos tempos, muitos vão se esfriar e já está acontecendo. E as pessoas hoje não têm compromisso com a obra, não têm compromisso com a palavra, estão dentro da igreja, mas quando vem essas festas mundanas, elas saem. As pessoas saem. Aí tira a capa de cristão e bota a capa de Satanás. É ou não é verdade? Sim ou não? Tira aquela capa branca e bota a capa que é do diabo. Tira, né? Tira a imagem de cristão. Ah, essa aqui agora não serve, vou guardar, agora eu vou pegar a imagem do diabo. É isso que as pessoas fazem. Aí vai para essas festas do capeta aí. Depois que acabam, aí eles voltam. Mas o Senhor Jesus não está com essas pessoas. O Senhor Jesus está com as pessoas que se arrependem, meu amigo, minha amiga. Que são sinceras nos seus arrependimentos. Esse homem, esse leproso, ele fez uma das coisas mais extraordinárias que um homem pode fazer: reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. Ele reconheceu o Senhor Jesus como Salvador. Os outros 9 não. E todos os 9 que foram embora receberam o milagre também. Só que só físico. Mas espiritual, não. A alma deles ficaram perdidas. Quantas e quantas são as pessoas que estão na igreja, têm recebido bênçãos materiais, mas a alma, não. A alma está na mão de Satanás, porque continuam mentindo, continuam xingando, continuam bebendo, continuam no adultério, continuam prostituindo, continuam fazendo tudo de errado. Tudo de errado. Elas estão dentro da igreja, corpo, mas a alma está no inferno. É triste a gente falar isso, mas essa é a verdade. E o Senhor Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, minha amiga, comece a acertar sua vida. Comece a acertar seus caminhos, enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus disse que vai chegar uma hora que as pessoas vão procurar Ele e não vão mais encontrar. Então, aproveita, em nome do Senhor Jesus, a oportunidade que você está tendo de se purificar. Aqueles 10 leprosos tiveram a oportunidade de se purificar. Todos 10 se purificaram, mas um se manteve puro. Os 9 voltaram a se sujar. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.